Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Em agosto de 1823, nascia no Maranhão Antônio Gonçalves Dias, um dos notabilizados como poeta nacional do Brasil, que é uma espécie de panteão em que o escritor representa, pela sua obra, a identidade ou os princípios de uma cultura nacional. Por sua importância na história da literatura brasileira, podemos dizer que Gonçalves Dias incorporou uma ideia de Brasil à literatura nacional. Além de poeta, Gonçalves Dias foi advogado, jornalista, etnógrafo e teatrólogo. Seus textos estão entre os expoentes do romantismo brasileiro e do indianismo, quando esse conceito sequer era tão conhecido como é hoje, pois foi um ávido pesquisador das línguas indígenas e do folclore brasileiro. Eu sou William França e é sobre o poeta que escreveu o poema Canção do Exílio, entre outras tantas obras importantes, que eu converso agora com a autora do requerimento de sessão solene em homenagem ao bicentenário de Gonçalves Dias, a deputada Rosiana Sarney, do MDB do Maranhão, e que tem uma longa trajetória e retorna a essa casa como deputada federal agora. Seja muito bem-vinda, deputada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente, é um prazer também estar aqui falando sobre Gonçalves Dias, esse grande poeta maranhense que orgulha a todos nós, não só maranhenses, a todos os brasileiros e brasileiras. Né? Ele teve uma vida, como antigamente as vidas eram um pouco menos longas do que as nossas, né? Uma vida curta, mas bastante intensa e produtiva, não é isso? Muito, muito intensa e produtiva. Ele nasceu em Caxias, como eu já falei antes, e ele passou também grande parte da sua vida na Europa, né? Então ele falava bem alemão, ele falava o francês e fez os estudos superiores, vamos dizer assim, na Europa. Com 22 anos ele já era formado, né? Já era em Direito, e foi quando ele retornou ao Brasil e retornou ao Maranhão. Então ele representou muito bem o nosso país e eu considero o maior poeta de língua portuguesa, junto com algum português também, mas ele, para mim, como maranhense, ele é o maior poeta da língua portuguesa. Ele foi um talento precoce também, a senhora falou com uns 22 anos, ele já tinha uma formação que era raro até porque ele era mestiço, né? Ele não era uma família tão... Tem histórias curiosas, né? Ele teve uma paixão muito grande por uma senhora, Ana Amélia, e ele não pôde se casar com ela, porque ele era mestiço, a família proibia terminantemente esse namoro, essa paixão. Mas ele era tão apaixonado que ele escreveu um poema que eu trouxe até a cola, porque eu acho esse poema tão lindo, que ele dedicou a ela, né? Uma vez mais a Deus. E ele disse o seguinte: enfim te vejo, enfim posso, curvada a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri. Quer dizer, de um romantismo brilhante, né? Ele exaltava muito o amor, a terra, os índios. Ele começou aí uma corrente nova, né? A natureza, e até então ninguém falava sobre isso, né? Então ele era um poeta romântico, mas ele também era um indianista. Isso. Ele viveu uma parte do tempo, como a senhora falou, na Europa, em Portugal, não é isso? E de lá ele escreveu talvez o poema mais famoso. Canção do Exílio, né? Ele estava numa espécie de autoexílio, né? E sentiu saudades, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Né? E aí vai, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Mas esse é um dos poemas que todos conhecemos, mas ele realmente foi um grande poeta, um grande escritor. E ele se tornou conhecido quando ele foi para o Rio de Janeiro, onde ele escreveu os primeiros cantos, depois ele escreveu os segundos cantos, que ele dizia que ele não queria ser os últimos, dos livros dele. Né? Enfim, fundou também a revista Guanabara, no Rio de Janeiro, foi onde ele se tornou, né, conhecido, vamos dizer assim, do Brasil. E depois também ele entrou para a Academia Brasileira de Letras, enfim, um homem assim genial. Uma trajetória brilhante, né? Brilhante. Mas ele também teve um fim também digno Trágico. De poeta, né? É verdade. Ele ficou doente e achou que na Europa ele iria se curar
e embarcou para lá para fazer o tratamento. Quando retornou, uma curiosidade, né? O navio afundou na costa do Maranhão e ele foi o único passageiro que faleceu nesse naufrágio. Então é uma curiosidade. Ele acabou voltando para a terra natal dele involuntariamente, vamos assim dizer. Isso faz com que reforce o culto dos maranhenses à figura de Gonçalves Dias. Todos nós nos sentimos assim muito orgulhosos de ser da terra do Gonçalves Dias, da terra das palmeiras onde canta o sabiá, enfim, da terra onde tem os índios também, a canção dos tamoios também, né, que a vida é combate, que os fracos abate. Então, realmente, os maranhenses se sentem fortes e se sentem orgulhosos de ter como uma das pessoas mais famosas um Gonçalves Dias, que é um poeta fantástico. Ele também é tido como um dos maiores patriotas ou nacionalistas, porque ele exaltava o Brasil num momento em que a gente estava ali na separação de Portugal. Embora morando em Portugal, ele falava do Brasil, ele não falava de Portugal, não é isso? É verdade. Embora sendo intelectual e morando lá. Teve tudo isso. E também eu acho que foi o primeiro também que trouxe, né, para conhecimento das pessoas os problemas dos índios também, a natureza, né? Ele foi muito além do seu tempo, né? Ele começou a exaltar tudo isso. E na época, bom, em 1840, 1850, as pessoas não atentavam para esses detalhes, né? A defesa dos índios e a história dos índios, o meio ambiente, né? Porque a natureza ele exaltava bastante. Então, tudo isso... O folclore, né? Todas essas tradições ligadas a esses povos, né? Chamou a atenção, né? De todos, né? E foi um advogado também bastante expressivo, né? Foi bastante expressivo. Ele fez a carreira dele praticamente no Rio de Janeiro, né? Ele, como eu falei antes, com 22 anos ele já estava formado, né? Você imagina, uma carreira de 22 anos. Com 24 anos ele foi para o Rio de Janeiro e lá ele começou a se distinguir numa terra estranha. Então é porque ele era genial, realmente. A gente falou da morte dele, mas não lembrou. Ele morreu com um pouco mais de 40 anos. 41 anos. Muito novo, né? Muito novo, muito novo. Teve uma filha também, né? Uma curiosidade, ele conseguiu, enfim, namorar aquela senhora com quem ele se apaixonou ou não? Não, ele não namorou, casou com outra e teve uma filha, Maria Joana, e tinha um apelido de Bibi, a filha dele. Mas, enfim, foi um amor não correspondido, então. E por isso que ele cantava muito o amor, né? Fazia muito poema sobre amor, saudades, coisas assim, bem assim, tradicionais do romantismo. Ele né? foi um expoente daquela escola chamada romantismo no Brasil. Exatamente, é verdade. Muito bem. Então, eu queria só saber, a sessão solene a senhora convocou em homenagem a esse grande maranhense, e ela foi boa a sessão? Foi ótima a sessão. Nós tivemos aqui nós fomos muito prestigiados, veio muitos acadêmicos do Maranhão e também da Academia Brasiliense de Letra também, e todos eles vieram e eu acho que foi bastante concorrida e a homenagem que ele mereceu foi muito grande. Eu acho que mereceu merecidamente essa homenagem e foi ontem que nós fizemos essa homenagem e todos nós ficamos agradecidos, né, a ele por ter nos dado esse prêmio, vamos dizer, essa premiação, porque esses poemas que ele fez realmente, como escritor, a vida dele é um exemplo para as novas gerações. Muito bem, e eu agradeço aqui a sua participação no Palavra Aberta e seja muito bem-vindo e volte sempre que possível. Obrigada, eu é que agradeço a participação. Tá bem, e eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre essa sessão solene sobre a qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.